Bom, pessoal, olá a todos. Eu vou trazer uma questão aqui que eu já tinha abordado no canal, mas quando eu abordei no canal eu não deixei o vídeo público. Eu vou explicar para vocês o porquê. É por causa desse versículo aqui de Reis, onde tem essa palavrinha aqui, suas tendas. Uma vez deu uma divergência lá no meu grupo, um rapaz apresentou até um livro lá, né, que dizia que aqui era uma corrupção do texto. Mas como envolvia outros canais, eu não deixei o vídeo público. Até porque eu não gosto muito desse negócio de tretinha de internet, ficar se metendo no trabalho dos outros. Eu acho que cada teólogo tem o seu trabalho e a sua visão. Então, como eu deixei esse vídeo privado, eu vou fazer aqui de novo agora um esboço, só analisando o argumento desse versículo aqui, ó. Suas tendas. Porque algumas pessoas argumentam que aqui foi uma corrupção do texto, que aqui na verdade seriam seus deuses. Eu vou explicar para vocês. Em 1 Reis, que tem um paralelo aqui em Crônicas 10:16, diz assim, ó: Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. É o mesmo que diz aqui em Crônica, tá? Lembrando que aqui eu estou usando só a tradução por enquanto. Aí algumas pessoas argumentam que a palavra tendas aqui no texto seria na verdade deuses, e que os massoretas, para quem não sabe, aqueles judeus que colocaram aqueles sinaizinhos diacríticos, né, no hebraico, para vocalizar melhor, eles argumentam que os massoretas alteraram o termo deuses para tendas, para esconder um politeísmo de Israel. Então eles dizem o seguinte, eu vou até colocar um trecho aqui do livro que o rapaz colocou naquela época no meu grupo. Tanto em Reis quanto Crônicas, o vocábulo tenda é inserido naquele pulou um pedacinho, para esconder a palavra deuses. Os massoretas, então note que aqui o autor do livro está falando que foram os massoretas que fizeram isso, né? Os judeus que colocaram aqueles sinaizinhos, né, embaixo das letrinhas do hebraico, inseriram sinais diacríticos para mudar para tendas. Esse é um dos melhores códices de hebraico. Ele até coloca aqui as duas palavras, ó, a palavra tenda, aqui em hebraico, ó, leohaleiha, e a palavra deuses. Você nota que aqui no hebraico elas são escritas iguaizinhos, com as mesmas letrinhas, ó. Lamed, Aleph, Lamed de novo, o Re, o Yud e o Kaf no final. As duas são escritas da mesma forma. Então a única forma de diferenciar tenda de deuses seria através dos sinais diacríticos, porque com os sinais muda a vocalização, então muda a palavra. Então é isso que argumenta o autor desse livro, tá bom? Leohaleiha, essa palavrinha aqui, ó, na verdade é tenda. Deuses seria outra pronúncia. Então no texto que nós temos hoje, como por exemplo no Bible Hub, eles colocam Leohaleiha, que é tenda. Ó, e voltou cada um para a sua tenda. Aqui eu destaquei em amarelinho. No Códex Leningrado, que eu fui olhar todos os códices, também está Leohaleiha, de acordo com o códice que nós temos hoje digitalizado. Se você pegar o códice que está digitalizado e você pode acessar, tá tenda. Aqui tem até uma imagem também desse mesmo livro, onde ele argumenta que o Códice Leningrado foi alterado. Deixa eu ver se eu leio um pedacinho aqui para vocês. Ó. O Códice de Leningrado, ou Leningradenses, catalogado com a sigla Frikvot B19, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho que está ruim de ler aqui. Vai ficar ruim até para vocês que estão aí vendo o vídeo. Isso. Firkovit B19 é um manuscrito do texto massorético, escrito em pergaminho e datado de 1008 da Era Comum, ou seja, já é do ano 1000 e após o trabalho dos massoreta. De acordo com Colophon Book, é a cópia completa mais antiga da Bíblia hebraica do mundo. O texto encontra-se na famosa Biblioteca Pública de São Petersburgo, Leningrado, Rússia. Atualmente, o Códice de Leningrado é o mais importante texto hebraico reproduzido na Rudolf Kittels Bíblia Hebraica, que seria a Bíblia Hebraica, né? E na Bíblia Hebraica Stuttgartensis. Serve como texto base para as modernas traduções da Bíblia, serve também como uma fonte para que eruditos trabalhem na recuperação de detalhes nas partes faltantes do Códex Aleph. Referente a 1 Reis e Crônicas, o vocábulo tenda é inserido nesse código ao invés de deuses. Os massoretas, mais uma vez ele diz que foram os massoretas que inseriram aqui no Códice Leningrado, sinais diacríticos para mudar a palavra. Então aqui no Códice Leningrado realmente é tenda. Mas o autor desse livro ele argumenta que foram os massoretas que mudaram deuses para tenda. Nós vamos chegar lá na conclusão ainda, tá, pessoal? O Códex Sinaíticos, né, que é o Aleph, ele é representado por aquela letrinha Aleph do alfabeto hebraico, ele também traz tendas, tá? E o Códex Alepo, que é esse daqui, também. Aqui, ó. Tem até aqui uma imagem aqui, eu tentei dar uma destacadazinha, mas não vai dar para ver no vídeo, vai ficar muito pequeno.
E esse daqui é o Codex Cairensis. Só lembrando aqui também que o Codex Aleph, pessoal, ele não tem os sinais diacríticos, tá? Só para deixar claro, tá? Então já uma observação interessante aí. E aqui ele fala que o Codex Cairensis, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para ler melhor, que seria o Código dos Profetas, é um hebreu manuscrito que contém o texto completo da Bíblia hebraica e Nevrim, que é os profetas. Tradicionalmente é descrito como o mais antigo códice hebraico da Bíblia que chegou até nós, em seu colofão. Ele contém os livros dos antigos profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis, compreende 575 páginas, incluindo 13 páginas de tapete. Esta nota está no Códex do Profeta, que prova a identificação do texto ou deturpação do texto. Então, segundo o autor desse livro, esse códice, que seria um dos mais antigos, né, que é o Códice dos Profetas, ou Carenses, teria uma nota que mostra a deturpação. Só que tem um problema aqui. Esse códice aqui, que é um dos mais antigos, ele não tem o trabalho dos maçoretas. Não tem os sinais diacríticos. Então, como é que ele vê uma deturpação aqui dos maçoretas, se esse códice aqui não passou pela mão dos maçoretas? Vocês estão entendendo a problemática? Os maçoretas, ou maçoréticos, eram escribas judeus que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Às vezes o termo também é usado para indicar comentadores hebraicos dos textos sagrados. Substituir os escribas, os soferins, por volta do ano 500 até o ano 1000. Então, vamos analisar isso aqui primeiro. O trabalho dos maçoretas ele começa por volta dos 1500 e é concluído por volta do ano 1000 da Era Comum. Ou seja, é um trabalho mais recente. Alguns jogam direto para o ano 1000, mas acredita-se que anteriormente pode ter começado, tá bom? Então, esse é o período dos maçoretas, que eu destaquei aqui em amarelinho no texto. Agora, a Septuaginta, ou Septuaginta, como alguns falam, é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego. Então, primeiro começa com a Torá, lá na época do rei Ptolomeu, depois vão traduzindo os profetas, enfim. É um trabalho que abrange séculos, a tradução da Septuaginta. Tá bom, pessoal? Ela foi traduzida em etapas, tá? Preste atenção nesses detalhes. Para o grego koiné, entre o século III antes da Era Comum, que é na época lá do rei Ptolomeu, que é quem supostamente encomendou essa tradução, e o século I antes de Cristo, em Alexandria. Mas a sua conclusão dá-se apenas em meados do século III, antes da Era Comum, através da Hexápla de Orígenes. Inclusive tem uma teoria que alguns teólogos acreditam que foi Orígenes que praticamente originou a Septuaginta, tá? Porque é o trabalho dele que dá realmente uma conclusão. Então o trabalho da Septuaginta, pessoal, ele vai desde o século III a.C., mas a conclusão final, que já abrangeria outros livros, como os livros de Reis, Crônicas, que são mais históricos, teria uma conclusão final, acredita-se, por volta do século III, através de Orígenes, um pai da igreja, tá bom? Então essa seria a conclusão final da Septuaginta. Apesar de jogarem ela aqui no século I, que também é uma hipótese, que nós estamos lidando apenas com hipóteses históricas, o mais provável é que ela tenha sido concluída um pouquinho depois do século I, tá bom? Mas isso aqui também não é tão relevante, é só para vocês entenderem que a Septuaginta ela é concluída entre o século I e o século III da Era Comum, tá? Então o que acontece? A Septuaginta seria uma tradução de textos hebraicos, dos textos dos judeus. E a Septuaginta, quando a gente vai pegar aqueles dois versículos ali, nós temos a palavra tendas. Logo nós temos a Septuaginta concluída pelo menos uns 2 séculos antes do trabalho dos maçoretas. Porque se eu for considerar que a conclusão final dela no século III, dá uns 200 anos antes dos maçoretas começarem a fazer algum trabalho. Ou seja, já tinha a Septuaginta. Se eu for considerar o século I, mais ainda, dá 4 séculos de diferença. Ou seja, a Septuaginta já estava pronta uns 400 anos antes dos maçoretas começarem a colocar aqueles sinaizinhos no texto. E na Septuaginta nós temos o termo tenda. Aqui, que é esquinomata auton. Aqui, esquinomata, que é tenda, e auton, suas tendas. E aí, como é que fica então, pessoal? Se a Septuaginta é uma tradução dos textos hebraicos, logo, esses textos hebraicos deveriam trazer tendas, porque se fosse deuses, a Septuaginta ia traduzir deuses. Vocês concordam comigo? Então, como é que os maçoretas alteraram o termo deuses para tendas, se a Septuaginta, que é bem anterior ao trabalho dos maçoretas, já tinha o termo tendas? Porque, segundo essas pessoas que defendem essa teoria, pessoal, eles falam que foram os maçoretas que alteraram. Aqui, os maçoretas inseriram sinais diacríticos para mudar a palavra deuses para tendas. Beleza, só que antes de haver os maçoretas, ou o trabalho deles, nós temos a versão grega das escrituras que já traz o termo tenda, bem antes dos maçoretas. E aí, como é que fica?
Vocês entenderam a problemática? Então, pessoal, na verdade ali o termo é tendas mesmo. Não é uma conspiração para esconder um politeísmo, não sei o que, nada disso. É porque nós temos uma evidência de uma outra fonte, que é a Septuaginta, que traz já o termo tendas. E essa fonte é bem anterior ao trabalho dos maçoretas. Independente da Septuaginta ser uma boa ou má tradução, a verdade é que nós temos essa evidência e aqueles códigos que não têm os sinais diacríticos, como o código Alepo ou aquele código dos profetas, não tem como os maçoretas ter alterado um códice que eles não tiveram acesso. Ou seja, não tinham sinais diacríticos, tá bom? Então só um tema novo aí teológico, espero que tenham gostado, tá? Quem puder dar um like aí no vídeo, vai ajudar a aumentar um pouquinho o alcance, tá? Sabe que o YouTube agora exige esse engajamento todo. Ative aí o sininho também, quem quiser estar sempre acompanhando novos vídeos, tá? Obrigado por terem assistido. Paz a todos.